Olá, bem-vindo a todos no canal Chester News, né? Tanto os inscritos quanto quem está vendo pela primeira vez o canal. Então, eu vou falar sobre a Venezuela, né? Os exercícios militares da Venezuela. Eles a Rússia mandou um bombardeiro, né? Que é um avião muito grande, estratégico, que faz bombardeios pode ter até armas atômicas, né? Mandaram para a Venezuela navios, aviões. O Irã também mandou navio. Bom, eu queria comentar sobre isso, né? Eu vou pôr a foto do navio, né, do avião, do russo. E teve notícia, né? Teve um encontro do Putin com Maduro. Eles apertaram as mãos, tudo, né? Devem ter feito uma reunião. Bom, eu fiz vídeos de simulações da Terceira Guerra Mundial, né? Eu acho que tomara que não aconteça a guerra, é óbvio, mas a Venezuela pode ser um ponto de conflito, assim, um fronte, vamos dizer assim, de combate, né? Não de uma terceira guerra mundial, mas uma fonte de conflito. O Brasil e a Colômbia são atualmente, pela configuração dos presidentes, das declarações, faria parte da aliança com os Estados Unidos, né? E a Venezuela, com esse ato, reforçou sua aliança com a Rússia e com o Irã, e provavelmente com a China também. A China acho que não mandou nada, mas a diplomacia política internacional é simbólica, né? Você mandar vários aviões, né, de guerra para fazer um exercício militar junto não deixa de ser uma provocação aos Estados Unidos, né, e os aliados da OTAN. Então, assim, é muito complicado isso porque o Trump já disse que talvez usaria força contra a Venezuela, né? O Bolsonaro, não sei que eles conversaram, pessoal, assim, de forma secreta, mas o Brasil ele não está acostumado com guerras, né? Ele não se enfrenta guerras e se tivesse uma guerra, por exemplo, na Venezuela, eu acho que seria entre a fronteira da Venezuela com a Colômbia, que tem bases militares americanas, a Colômbia é aliada dos Estados Unidos. Bom, eu acho complicado, porque na Síria mesmo, a Rússia e a China apoiou um lado e os Estados Unidos e a Europa, né, a OTAN apoiou o outro lado. Então, assim, poderia ocorrer na Venezuela da Rússia e Estados Unidos apoiar lados contrários, né? Os Estados Unidos apoiaria a Colômbia e a Rússia apoiaria a Venezuela. E o Brasil, só que é complicado porque assim, poderiam morrer brasileiros, colombianos e venezuelanos, né? E a Rússia, Estados Unidos só ficariam de longe olhando, né? É complicado, porque uma guerra na região aqui seria assim uma coisa meio ruim para o nosso país mesmo, né? Só que a situação da Venezuela passou já do aceitável há muito tempo. Ele virou um ditador de extrema esquerda sanguinário que mata opositores, muita gente. A, a Venezuela já é o segundo maior caos humanitário do mundo, segundo a ONU. A ONU ficou tentando esconder no começo, mas agora já já fala abertamente que realmente virou um caos. Então, assim, é lamentável, tomara que não aconteça uma guerra na nossa região, né, na América do Sul, mas eu tenho meu medo é de morrer só brasileiro, colombiano e venezuelano e os russos apoiar com arma, e os Estados Unidos também, né? Então seria uma coisa tensa para a nossa região aqui, atrapalharia inclusive até a nossa economia do Brasil, da América do Sul, porque sempre uma guerra ela deixa tudo instável, né? Tem fuga de investimentos, o Brasil já tem uma crise, aí tem uma guerra na região, atrapalharia nosso desenvolvimento. Então eu acho que nossa diplomacia, o Bolsonaro, eles têm que mostrar que são aliados dos Estados Unidos, mas assim, os Estados Unidos podem entender outra coisa, né? Porque política é simbolismo, é linguagem, são gestos. O que os Estados Unidos entendem como aliado? São países que mandam soldados para a guerra junto com eles, né? Como a Austrália, a Europa. Então, que tipo de aliado que a gente quer ser? Os Estados Unidos, às vezes, tá bom, vocês são aliados, então nós vamos invadir a Venezuela. Vocês vão apoiar com tropas, com o quê? Né? Complicado isso. Então, assim, o Brasil tem que se posicionar porque nós temos uma história, né, de pacifismo muito grande e tanto a população civil quanto os militares não estão acostumados a intervir assim, a ter inimigos, né? Então, assim,
O Brasil mesmo fazia parte dos BRICS até pouco tempo atrás. O Temer ele foi numa reunião dos BRICS e ficou muito assim constrangido porque parece que o BRICS meio que rachou, né? Virou RICS sem o Brasil. Índia, China e Rússia estão mais próximos, né? E o Brasil está meio se distanciando. Bom, é isso. Eu espero assim, foi só um exercício militar programado já, né? Mas inclusive o Mike Pompeo, que eu acho que é o secretário de Defesa americano, não gostou desse envio de tropas para a Rússia, porque é um ato diplomático assim um pouco hostil, apesar de ser um exercício programado, reforça as alianças, né, da Venezuela com o eixo oriental da Rússia, China, Irã e os outros aliados. É isso. Quem gostou, dá um like no canal. Eu falo sobre política internacional, economia, relações internacionais e vários outros assuntos. Um abraço.